O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos permite fazer um gancho com o Evangelho que diz que diante de Deus nós devemos nos colocar como servos inúteis. Que isso que no primeiro momento pode parecer como que um desprezo de Deus em relação a nós veremos daqui a pouco que é a condição da possibilidade de que haja um verdadeiro amor e um verdadeiro relacionamento nosso para com Deus. Então, nós precisamos nos colocar diante de Deus como que servos inúteis. Não fizemos nada além do que a nossa obrigação. E a primeira leitura, retirada do livro da sabedoria, que apresenta aqui o diabo como aquele invejoso que por meio do qual entrou a morte no mundo. Diz aqui, sabedoria, capítulo 2, versículo 23 e 24. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Isto é, Deus, quando criou o homem, criou a sua imagem e semelhança para que participasse da sua natureza divina. Isto é, Deus teve um sonho grande para o homem. Isto é, Deus pensou e desejou que o homem participasse da sua divindade. E para isso então, Deus pensou em participar da sua humanidade. Repito, Deus desejou que o homem participasse da sua divindade e quis que o caminho para isso fosse o de Deus agora, da sua participação da humanidade do homem. Deus quis se fazer homem para que o homem pudesse, por graça, ser feito Deus. Deus quis participar da natureza humana para que, por graça, o homem participasse da natureza divina. E quis coroar esta sua santíssima e boníssima vontade com a elevação de uma criatura, de uma pessoa humana, a Virgem Maria, a maior perfeição entre as criaturas. Isto é, ele não só quis se fazer homem para que um de nós estivesse sentado no trono da Santíssima Trindade, porque a natureza humana, depois da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo,
A natureza humana está presente na Santíssima Trindade e o estará por toda a eternidade. Imagine que honra para nós. Reconhecer que a natureza humana foi assumida por Deus para sempre. E como se isso já não fosse suficiente, Deus quis tornar uma criatura humana a mais bela, a obra-prima de toda a criação, a Virgem Maria. Nós iremos daqui a pouco, daqui a alguns dias, celebrar a Imaculada Conceição e nós iremos refletir um pouco a respeito desse mistério. Pois bem, o diabo então, servidor de Deus, Lúcifer, servidor de Deus até então, vendo a vontade de Deus, não aceita. Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus era como quase que um relacionamento comercial. Ele se achava merecedor de alguma honra. Como é que Deus ousaria dar à natureza humana algo que ele achava que a natureza angélica, se alguém iria receber, se alguma natureza seria elevada à dignidade por graça da natureza divina, deveria ser a angélica, que era muito mais digna do que a natureza humana. E se alguma criatura seria elevada, tornada a obra-prima de Deus, deveria ser ele e não ela, porque ele, por natureza, era muito mais perfeito do que todas as outras criaturas. Então percebe aqui que a lógica que estava presente no coração do diabo, na sua inteligência, era o quê? De que ele era merecedor, de que a ele deveriam ser concedidas aquelas graças que a Virgem Maria foi concedida, e que se alguma natureza seria erguida até por participação, por graça, a natureza divina, deveria ser a sua, a natureza angélica, e não a natureza humana. Pois bem, é este o gancho aqui que nós podemos fazer com o evangelho de hoje, isto é, esta mentalidade empregatícia, esta mentalidade moderna que faz com que nós achemos que porque Deus fizemos ou fazemos alguma coisa, somos merecedores e batemos no balcão de Deus exigindo: Senhor, eu faço tanto, eu rezo todos os dias, eu vou à missa muito frequentemente, eu me abstenho dos pecados mortais, eu luto de verdade para afastar os pecados veniais, e o Senhor não cuida de mim. Quando eu peço uma graça, o Senhor não me concede imediatamente. Olha aquele pecador, a vida dele parece muito mais interessante do que a minha. Ele não sofre, ele não tem doença, e eu tenho doença, eu passo por dificuldade financeira, há tanto tempo que eu venho pedindo esta graça ao Senhor, e o Senhor não me concede. Quer dizer, muitas vezes, as nossas orações assim são, porque nós não nos sentimos servos inúteis, nós achamos o quê? Não, eu sou merecedor de muitas graças. Percebe que neste sentido, o nosso coração muito se assemelha a Satanás. Isto é, o diabo então ficou revoltado com a vontade de Deus diferente da sua. O diabo, achando-se merecedor de reconhecimento que não obtivera, então, por inveja, ele tenta o homem e a morte entra no mundo. E é por isso então, versículo 24, sabedoria, capítulo 2,
versículo 24, foi por inveja do diabo que a morte então entrou no mundo. Ele tenta os nossos primeiros pais, para que eles desobedeçam a Deus, para que eles se rebelem contra a vontade de Deus, como ele se rebelara, como ele tinha se rebelado, para que, assim como a morte o tocou, isto é, ele foi condenado aos abismos do inferno, que a morte tocasse o seu corpo e aquela desobediência tocasse a nossa alma, predispondo-nos à condenação eterna, à morte eterna, ao inferno. Pois bem, meus irmãos, então vamos agora voltar os nossos olhos para o evangelho de hoje e extirpar do nosso coração esta tentação de nós nos acharmos merecedores de graças de Deus, porque afinal de contas, de Deus tudo recebemos. A palavra de Deus diz assim: o que é que nós temos que não tenhamos de Deus recebido? Isto é, tudo que nós temos e tudo que nós somos de bom, de Deus recebemos. Então, do nosso coração deveria brotar alegria. Nós não devemos e temos que ter muito cuidado para não transformarmos o nosso relacionamento com Deus numa relação empregatícia. Isto é, nós ouvimos o evangelho de hoje que diz que o empregado, depois que ele fez tudo e ele volta do trabalho, nosso Senhor pergunta, Lucas capítulo 17, versículo 7, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vai depressa para a mesa? Não, vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, serve-me e depois tu comerás e descansarás. Tu comerás e beberás. Ora, aqui, meus santos, nós temos que entrar na lógica do pensamento de então. Aquilo que era injusto entre os homens, a escravidão, essa servidão total e completa, é justíssima e necessária em relação a Deus. Isto é, só que Deus nos trata como amigos, mas nós somos servos inúteis. Eu não mereço nada, e tudo aquilo que por Deus eu fizer, estará sempre aquém do que Ele merece, e daquilo que a Ele é devido. Então, como nós somos servos, e devemos ser servos amorosos, movidos por amor, e isto nós só compreenderemos, se estivermos na graça de Deus, e se nós rezarmos, porque senão o diabo, agora mesmo, durante esta missa, vai estar falando ao seu coração, nossa, como Deus é exigente, nossa, como Deus é injusto, nossa, Deus pede tudo isso, como se nisso, exatamente nisso, não consistisse a nossa felicidade. Nós só seremos felizes de verdade se Deus for Deus, se na nossa vida Deus for Deus e nós simples servos inúteis, que sabemos e reconhecemos que não fizemos nada além do que a nossa obrigação e que temos necessidade de assim viver e de isso fazer. Os santos muito bem isso compreenderam. Isto é, os santos, eles não faziam, é interessante, muitas vezes na nossa pregação, né, os pregadores, quando ministram a palavra, muitas vezes nós dizemos, olhe, precisamos fugir do pecado para ir para o céu, nós precisamos nos afastar daquilo que desagrada a Deus, para que nós alcancemos a salvação, e tudo isso é verdadeiro, mas ainda é imperfeito, porque os santos tudo isso fizeram, e tudo isso fariam, mesmo se um céu não existisse. Eles fazem isso por amor a Deus.
Quantas vezes nós pregadores dizemos, e não está errado, só não está perfeito. Só que, como nós ainda não somos perfeitos, nós vamos levando as pessoas aos poucos para Deus. Então, quantas vezes dizemos, olhe, fuja do pecado, porque senão você será condenado, você vai se condenar por toda a eternidade. Viva os mandamentos de Deus, porque senão você vai cair em pecado mortal, e o seu fim será a danação eterna. Isso está correto? Está correto. Mas o perfeito é fugir do pecado, mesmo se o inferno não existisse. Mas porque eu amo a Deus, e eu quero dar alegria a Deus, e eu quero buscar a glória de Deus. Então, como eu amo a Deus, e quero dar muita alegria ao seu coração, mesmo se uma recompensa não existisse, e mesmo se um castigo também não estivesse preparado, eu iria procurar amar a Deus com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, porque Deus é digno de ser amado. Deus me deu tudo o que eu tenho e o que eu sou. E o que eu sou? Eu sou apenas um servo inútil, que não fiz nada além do que a minha obrigação. Meus irmãos, nós somos muitas vezes servos mesquinhos. Isto é, como existe pouco amor no nosso coração, nós temos até dificuldade de compreender estas palavras. Mas quem ama, sabe que a recompensa do amante é amar. Isto é, a pessoa que ama, a recompensa dela não é necessariamente receber de volta amor, mas é o próprio amar. Isto é, eu me alegro porque eu amo. Qual é a recompensa que Deus tem quando nos ama? É amar. Porque nós não lhe damos recompensa nenhuma, e Ele não necessita da nossa recompensa. Então peçamos a Deus que coloque no nosso coração esta sabedoria, que Deus coloque no nosso coração esta predisposição, esse desejo de amar a Deus e de amá-lo cada vez mais. Então você se acorda e você vem à missa durante a semana, porque você ama a Deus e quer amá-lo mais. Você foge dos pecados e procura ser um bom pai, uma boa mãe, um bom sacerdote, e você procura fazer isso porque você ama a Deus e você quer amá-lo mais. E quando as coisas na sua vida começarem a acontecer de uma maneira desagradável, e quando tudo começar a acontecer e lhe causar sofrimento, e o diabo vier ao seu coração e disser, olha, você serve tanto a Deus e Ele não cuida de você. Olha, você faz tanto por Ele e parece que Ele não está nem aí para as suas necessidades. Que você feche os ouvidos para Ele e diga simplesmente, Senhor, eu te amo gratuitamente, porque gratuitamente Tu me amaste a mim. Deus, quando me amou de forma gratuita, e Deus quer me conceder a graça para que eu ame gratuitamente, não com segundas, terceiras e quartas intenções, esperando alguma recompensa, mesmo sabendo que seremos recompensados, e seremos muito bem recompensados, porque, como eu já falei aqui algumas vezes, o céu paga muito bem. Deus paga muito bem. Deus não se deixa vencer em generosidade, como gostava de repetir Santo Inácio de Loyola. Isto é, se nós fazemos A para Deus, Deus faz o alfabeto inteiro para nós. Se nós fazemos um pouco com amor para Deus, Deus nos recompensará infinitamente, mas nós precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração tanto amor, para que nós façamos sem pensar em recompensa, simplesmente por amor, simplesmente para amar. Por quê? Porque
Tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, de Deus eu recebi, e tudo aquilo que por Ele eu fizer, devo no final repetir: eu sou um servo inútil, não fiz nada além do que a minha obrigação. Peçamos, meus santos, peçamos a Nossa Senhora, em quem esta sabedoria foi tão abundante. Peçamos aos nossos santos de devoção que tiveram esta sabedoria, que nos ensine esta mesma sabedoria. Peçamos aos nossos anjos da guarda, que não se deixaram iludir pela proposta do diabo. Ele e os seus anjos caíram, os nossos não. O meu anjo da guarda não caiu nesta mentira. O meu anjo da guarda não foi invejoso e se rebelou contra Deus, muito pelo contrário. O meu anjo da guarda foi humilde, e ele se sabia um servo inútil, que não merecia nada, que tudo aquilo que ele tinha, inclusive, principalmente a existência de Deus, ele tinha recebido. Por isso que é meu anjo da guarda, um anjo bom. Os nossos anjos da guarda também. Então peçamos aos nossos anjos da guarda que eles afastem do nosso coração toda esta revolta e toda esta ilusão de nós nos acharmos merecedores de alguma coisa, porque este sentimento, esta atitude intelectual, muitas vezes fecha as portas para a nossa generosidade e para um amor cada vez mais radical para com nosso Senhor. Então peçamos a intercessão deles, para que com alegria, com gratidão e com um coração cheio de amor, nós digamos: eu sou um servo inútil, eu não fiz nada além do que a minha obrigação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.